Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Olá, eu sou Jaciene Dias e mais uma vez você está comigo no programa Espaço Saúde. Hoje você vai saber informações sobre o método Pilates e nós convidamos a terapeuta ocupacional Tessa Dourado. Você também vai acompanhar um vídeo que ensina a fazer massagem cardíaca em bebês. E encerramos o programa com um bate-papo com a farmacêutica Kaline Bezerra, ela que trabalha com plantas medicinais e é coordenadora do projeto Farmácia Viva do governo estadual. Nós vamos a um breve intervalo e já estamos de volta. Não saia daí! UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. O Pilates é uma forma de atividade física que é realizada em solo ou em equipamentos exclusivos. Para saber mais detalhes sobre esse método que já conquistou muitas pessoas, nós convidamos a terapeuta ocupacional Tessa Dourado e ela dá mais informações sobre o assunto. Acompanhe! Olá, eu sou Tessa Dourado e eu trabalho há 4 anos com o método Pilates. Sou terapeuta ocupacional e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa nova modalidade de atividade física. Vocês sabem o que é o método Pilates? Ele foi desenvolvido por Joseph Pilates e é uma técnica que aborda a contrologia, ou seja, o movimento consciente dos músculos do corpo. O método Pilates é indicado para crianças, jovens, adultos, idosos e gestantes. É uma técnica que trabalha com aparelhos tradicionais. Temos o Pilates clínico, o Pilates funcional, que é mais aeróbico. Temos o Pilates também aéreo, que é uma técnica nova, super diferente e dinâmica, fazendo que as aulas sejam mais animadas e descontraídas. E quais os benefícios do método Pilates? Ainda é uma dúvida muito comum e eu vou dizer alguns deles. Podemos ter o trabalho de força, alongamento, enrijecimento muscular, flexibilidade, agilidade. Trabalha também a concentração. Como um dos princípios é a respiração, o método proporciona uma maior concentração e relaxamento muscular, ajudando assim na redução do estresse. Por isso, é essencial que o seu instrutor ou instrutora faça uma avaliação inicial para saber as limitações e indicações de cada aluno. Cada corpo tem as suas necessidades e a aula ela é individualizada, ou seja, o seu corpo vai ter o benefício que ele necessita. Por isso, alguns alunos conseguem evoluir com mais facilidade do que outros. E alguns alunos também conseguem trabalhar a musculatura de forma mais efetiva. Postura. Será que realmente o método Pilates ajuda na correção postural? O método é muito indicado por trabalhar os músculos abdominais e os músculos das costas. Ou seja, ele vai auxiliar e fortalecer a musculatura do seu corpo. Então, você tem uma correção postural. Isso também ajuda muito para pessoas que passam o dia no trabalho. A maioria das patologias são decorrentes da ocupação, ou seja, quanto mais tempo trabalhando na posição sentada ou em pé, maior a probabilidade de desenvolver patologias como dores nas costas, dores nos ombros, tensão, ombro-pescoço, dores também nos joelhos e pés. Você também acha que Pilates é só alongamento? Sinto dizer que não é. O Pilates ele também trabalha muito o fortalecimento muscular. O alongamento faz parte de um dos benefícios do método Pilates, mas através do fortalecimento muscular, nós conseguimos trabalhar com exercícios para iniciantes, intermediários e avançados.
Ou seja, nem sempre o Pilates vai ser só aquele alongamento com uma bola ou com alguma faixa elástica. Exercícios mais difíceis que vão exigir muita musculatura do seu corpo e assim você vai conseguir evoluir gradativamente, de acordo, claro, com sua necessidade e limitação. E agora eu vou mostrar na prática para vocês alguns exercícios que gostamos bastante de usar com os alunos. Aqui vemos um exercício de alongamento para a região posterior da perna, muito indicado para alunos que tenham algum problema de coluna ou alguma limitação nos membros inferiores. É um exercício bem dinâmico que exige muito da musculatura, aliviando, por exemplo, as dores nas costas, principalmente na região inferior da coluna. Aqui vemos um exercício mais intermediário. Ela já é uma aluna que está há 2 anos no estúdio, já tem uma capacidade muscular mais evoluída e consegue realizar movimentos mais refinados com maior destreza. Não necessariamente você deverá ficar 2 anos para conseguir realizar o movimento. Isso vai depender muito do seu condicionamento físico e da sua estrutura muscular. Aqui temos um exercício muito indicado para esses casos, que promove o alívio da dor, o fortalecimento da musculatura e além da mobilidade articular. Ou seja, é um exercício para iniciantes e pessoas que apresentam dores ou alguma limitação. O que vimos aqui foram alguns exercícios que são indicados para os alunos que praticam o método Pilates. Eu sei que você deve estar pensando, mas eu não conseguiria fazer isso. Você consegue sim, nada que um bom professor e um treino adequado não resolva. E para você que está gestante, que tem as suas dúvidas se o método Pilates é realmente eficiente, eu digo que sim. Já está comprovado cientificamente que o método Pilates tem inúmeros benefícios durante a gestação, o pré e o pós-parto. Você sabia que o Pilates pode também auxiliar no parto normal? Ele fortalece a musculatura abdominal, a musculatura pélvica e assim facilita o parto normal. É muito indicado também para pessoas que têm fibromialgia, problemas na coluna, como hernia de disco, lombalgia, inflamação do nervo ciático, pessoas sedentárias sem nenhuma lesão e também indicado para crianças, idosos, atletas e esportistas. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, que tenha esclarecido e facilitado seu entendimento a respeito do método Pilates, que é uma prática de exercício físico super completa. Bom, agradeço ao programa Espaço Saúde pelo convite e até uma próxima. Você sabe se comportar diante de um mal súbito de um bebê? Pois nós vamos a um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre esse assunto. Não saia daí! UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Meu nome é Alexandre, sou pediatra do SAMU. Olá, eu sou a Mônica, enfermeira do SAMU. Nós estamos aqui hoje para demonstrar para vocês, usuários, como a gente deve agir no caso de uma criança com um mal súbito, em que a gente consiga detectar uma possível parada cardiorrespiratória. E a Mônica está aqui comigo para mostrar ali na prática como a gente deve agir enquanto o SAMU não chega. O primeiro passo é o seguinte: você tem que perceber se a criança ela está responsiva ou não. Como que isso se dá? Você vai estar diante de uma criança e vai estimular a criança para ver se ela te responde, estimulando de forma tátil ou perguntando se a criança te ouve ou fazendo estímulos pelo resto do corpo, pela planta do pé, ou pela mãozinha, ou pelo abdômen.
Essa criança, se ela não responde, o segundo passo é observar se ele tem movimentos respiratórios. Normalmente a gente olha o tórax ou o abdômen se movimentando. Não havendo movimentos respiratórios e não resposta aos estímulos táteis, você vai fazer o acionamento via 192 para o SAMU. Então, observados que não há resposta aos estímulos, não há movimentos respiratórios, você vai, e após feito o contato com 192, você vai iniciar as manobras de compressão torácica. Então você vai usar os 2 dedos abaixo da linha mamilar, né, no meio, nessa região que nós chamamos de externo, e vai começar as compressões. Essas compressões serão realizadas, se no caso de um socorrista só, 30 compressões para cada 2 ventilações, e no caso de 2 socorristas, 15 compressões e 2 ventilações. Com a seguinte observação: as ventilações, elas não estão preconizadas para o leigo diante de uma vítima que não tem relação familiar com ela. Ela só vai fazer as ventilações se ela estiver à vontade, se ela se achar apta a fazer. Se a pessoa acha-se apta a fazer as ventilações, ela vai fazer 15 compressões no caso de 2 socorristas, ou 30 compressões, e alternar com 2 ventilações, pegando boca, nariz do bebê e do socorrista boca. Ele faz 2 compressões com um tempo aproximado de 1 segundo e observa a expansão do tórax ou do abdômen. Então, o socorrista pode fazer 30 compressões, tá? E após as 30 compressões, ela fazer 2 ventilações, se ela se sentir à vontade para isso. E as ventilações são boca do socorrista e do bebê boca-nariz. E aí você observa a expansão do tórax e do abdômen. Cada insuflação deve durar em torno de 1 segundo, que é o tempo para encher os alvéolos pulmonares. No caso de você se sentir à vontade para fazer as ventilações, você vai usar a sua boca, englobando o nariz e a boquinha da criança. E a insuflação, ela não pode ter muita pressão, para não haver um trauma pulmonar. Então você enche só as bochechas e sopra na via aérea do bebê por 1 segundo contínuo. Depois você sopra novamente por 1 segundo contínuo. No caso de você não se sentir apto a fazer a ventilação, você só vai fazer continuamente as compressões torácicas. Uma coisa muito importante nas compressões, ela tem que ser contra uma superfície rígida. Se você coloca o bebê num colchão muito mole, as compressões não vão ser efetivas. Então a superfície tem que ser rígida para que você consiga um anteparo para que essas pressões sejam efetivas. Ou, se você consegue englobar o bebê e tocar a sua mão uma na outra, você pode usar isto como anteparo e fazer as compressões com os polegares. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você acompanha a entrevista da semana e a minha convidada é a farmacêutica Kaline Bezerra. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. A nossa entrevista da semana é com a farmacêutica Kaline Bezerra, ela que é coordenadora do programa Farmácia Viva do Governo do Maranhão e também uma discípula da doutora Terezinha Rego.
Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, me sinto muito feliz em estar participando desse momento e falar um pouquinho do trabalho, né, e desse legado que a gente está levando para a professora Terezinha. Agora, antes da gente entrar realmente na entrevista falando do trabalho, eu gostaria de saber o que levou você a escolher o curso de farmácia. Em 1994, estava tendo uns testes vocacionais na UFMA, e aí eu estava participando para saber em que eu me encaixava. Eu sabia que era a área da saúde. E aí eu vi num cantinho, lá no prédio, né, da saúde integrado, na época a gente chamava de integrado, e tinha uma pessoa numa mesinha com alguns estudantes, uma senhora, e eu fui lá saber o que tinha em cima daquela mesa. Aí eu perguntei para ela, isso aqui são garrafadas? E ela disse, garrafadas? Não, sente aí que eu vou lhe dizer qual é a minha profissão. E aí ela falou que ela era farmacêutica e que a intenção dela era mostrar para as pessoas a importância de ser farmacêutico. Isso em 1994. E aí ela disse, olha, se você quiser seguir essa profissão, você me procure que a gente vai ter uma conversa. Tudo bem. Quando foi 2 meses depois eu fiz o vestibular, na época era vestibular, e eu passei e fui lá fazer minha matrícula. Ela estava na faculdade. E aí ela olhou para mim e disse assim, passou? Eu disse, passei. Ela falou assim, então sente aqui. Isso em 1995. Aí ela falou assim, olha, a partir de hoje você vai ser a menina dos meus olhos. Você vai ser aquela pessoa que vai levar o meu trabalho junto comigo e quando eu não mais puder trabalhar, exercer a profissão farmacêutica, é você que vai continuar a minha história. E desde então, até hoje, eu nunca abandonei a professora, nunca deixei de amar a profissão farmacêutica e muito menos de dar continuidade a esse trabalho, ela ainda em vida, né, ainda bem, graças a Deus, e levar a fitoterapia, as plantas medicinais e hoje, desde 2016, no projeto Farmácia Viva do Governo do Estado do Maranhão. Agora, como é trabalhar com a fitoterapia aqui no Estado? Olha, há uns anos atrás era um pouco difícil, mas hoje a interação é muito grande, né? As próprias farmácias de manipulação, os farmacêuticos têm buscado isso. Nós temos tido um trabalho diferenciado com relação à prescrição de fitoterápica, prescrição de planta medicinal. Eu, particularmente, tenho ministrado muitos cursos nessa área, muitos deles gratuitos, para que as pessoas de todas as áreas da saúde possam aprender como é o produto, que no caso é o fitoterápico, e o que é a fitoterapia. E, mais importante ainda, a base de tudo isso, que é o uso das plantas medicinais. Agora, as plantas medicinais no Maranhão, existe uma grande variedade delas, elas estão sendo estudadas continuamente? Nós temos um livro que é a Fitogeografia do Maranhão, que é da professora Terezinha Rego, que nós temos mais de 10 mil espécies. Então, aqui nós somos riquíssimos, a fitogeografia do Maranhão é gigantesca. E nós temos plantas que têm tido um retorno muito grande terapêutico, né, que no caso uma erva cidreira, que as pessoas utilizam de uma forma errada, a gente sabe que ela ajuda no controle da pressão, um exemplo, mas ela foi estudada dentro da ciência como antiespasmódica. Então nós temos a folha do alface, que é considerado um nutracêutico, é um alimento, mas ela é muito boa na forma de chá para a pressão arterial que está alterada. Então, tem uma série de situações importantíssimas com a planta medicinal e com fitoterápica que a gente precisa mostrar para o mundo. E no Maranhão é muito forte. Agora, Kaline, de que forma hoje tem sido feito esse trabalho para que as pessoas entendam que é preciso você também valorizar o que se tem? Bom, vou te falar então do projeto, do programa Farmácia Viva do Governo do Estado. Em 2016, o governador Flávio Dino pediu que se fizesse uma homenagem para a professora Terezinha no governo dele e que fosse algo que cuidasse das pessoas mais carentes, que fosse nos municípios de menor IDH. E aí eu peguei como exemplo o Ceará, que tem o projeto Farmácia Viva, que são dos 3 níveis, só que eu fiz diferente. Eu usei o nome Farmácia Viva, outros terapêuticos, e fiz de uma forma de não ter a dispensação do produto. Hoje nós fazemos capacitações com profissionais de saúde, temos o apoio da Força Estadual de Saúde, que foi onde a Farmácia Viva começou, e a gente vai nos municípios muito carentes, a gente capacita os profissionais de saúde e eles fazem prescrição e orientação com planta medicinal. Então, eles associam o medicamento para a doença crônica com a planta. Aquela coisa das pessoas usarem planta de forma errada, hoje eu posso garantir que muitos, por onde a gente passou, não faz mais. E quantos municípios aqui no estado são atendidos? Nós já temos os 30 municípios de menor IDH com a Farmácia Viva, e no todo são 180 lugares. Ou seja, nós temos a UFMA, nós estamos com o IFMA, agora recentemente o IEMA, né? Estamos com o TJ
todas as Casa da Criança, que a gente cuida das crianças com planta medicinal. Estamos na Procuradoria-Geral em todas as comarcas, ou seja, a Farmácia Viva se consolidou. Se consolidou porque a gente não gasta com nada. A gente usa a nossa expertise, né, o nosso trabalho, o nosso conhecimento, passamos isso para os profissionais de saúde, para as comunidades, e eles começam a introduzir as plantas medicinais, o fitoterápico, no seu dia a dia, sabendo que aquela planta tem que ser usada de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, uma vez ao dia, e numa dosagem certa. E a gente tem conseguido isso com o programa Farmácia Viva. Agora, para ter essas plantas medicinais, há necessidade de que se cultive. Existem os hortos, não é isso? Sim, nós temos hoje mais de 45 hortos espalhados no Maranhão. Vamos inaugurar agora em Itapecuru 9. Né? Só em um município a gente vai inaugurar 9 hortos. Mas, assim, são canteiros, que podem ser 3, 4 canteiros, 1,20 por 3 metros. Né? E lá a gente conseguir fazer 3, 4 espécies. Espécies que mais pode ser tratada naquele município. Por exemplo, eu posso tratar com o picão preto, que é para esteatose, a xanana, que aumenta a imunidade, que são plantas fáceis de se cultivar. E, claro, a gente tem que ter o apoio da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, a de Saúde, e isso tudo a gente tem em todos os municípios. E aí a coisa vai, né, acontecendo, e aí a gente tem hoje mais de 13 mil capacitados no Maranhão. Agora, as pessoas elas têm recebido de forma positiva esse trabalho ou ainda existe uma certa discriminação, um olhar meio assim de lado? Será que realmente funciona? Tu acredita que não tem mais? No começo a gente sofreu um pouquinho, mas hoje os municípios vêm atrás. Eles dizem assim, eu quero a Farmácia Viva no meu município. Ou então vem uma instituição de ensino, um órgão, né, como nós estamos no Viva Procon, um exemplo, estamos no 55 Viva. Eles dizem assim, a gente quer capacitar os nossos funcionários, a gente quer deixar de estar tomando apenas o cafezinho para usar o chá como terapêutico, a gente quer essa prática dentro do nosso município. E assim, hoje a gente tem médicos prescrevendo, médicos que atuam nessa área porque eu vou lá e capacito com a equipe. Então, assim, hoje diminuiu, assim, posso dizer, 70%. Existe uma diferença entre os fitoterápicos e homeopáticos? Sim, a fitoterapia atua com o produto, vem a planta medicinal. A homeopatia é uma outra vertente, sendo que está incluída nas práticas integrativas e complementares do SUS e que funciona. É uma outra prática integrativa. Então, as plantas medicinais, basicamente, é o que vocês trabalham? Nós trabalhamos na verdade, a gente trabalha com as plantas medicinais, né, in natura, a gente coleta direto do canteiro, ou então a gente pede para que a pessoa tenha um contato com a planta rasurada, que é no pacotinho, identificada. E também com o fitoterápico, que já é o produto, mas tudo com o conhecimento de que aquela planta ou aquele fitoterápico realmente é para aquela patologia. Não é simplesmente você dizer que o vizinho utilizou guaco, né, sendo que o guaco ele é um broncodilatador, é a Micrania aglomerata, e que você tem que tomar muito cuidado. Um exemplo, o guaco ele não pode ser utilizado por qualquer pessoa. Né? Se você está, eu estou gripado, estou com uma tosse, eu posso usar? Pode. Mas se eu estiver numa crise asmática, eu já não posso. Então, são esses cuidados e essa capacitação, dentro de uma capacitação, é que a gente mostra que existe interação medicamentosa entre uma planta e um medicamento. Mas hoje o uso muito grande é de planta medicinal. Muito obrigada pela sua participação em nosso programa. A gente agradece você ter aberto um espaço na sua agenda, porque a gente é muito corrido o dia dela. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, um beijo para todo mundo. Fico muito feliz em poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho no Estado, que é um trabalho maravilhoso. Agradecer a todos que participam, a toda a equipe, a Força Estadual de Saúde, um grande beijo, que é uma equipe maravilhosa que eu tenho, a todos os departamentos do Estado, todas as secretarias que nos apoiam, e dizer que a Farmácia Viva realmente é sucesso porque todo mundo está junto. A gente vai ficando por aqui, mas se você perdeu alguns dos nossos programas, basta acessar o nosso canal no YouTube e assisti-los na íntegra. E se você quiser participar do Espaço Saúde, mande as suas sugestões para o telefone que está aparecendo no seu vídeo. E você também pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Até mais! Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia.